Hoje vamos começar mais uma série em nosso canal, a Era Vargas. Se quiser ver as séries anteriores, basta acessar a playlist deste canal. Não vamos falar tudo sobre Getúlio Vargas hoje. Vamos começar com a sua ascensão, ou seja, como foi que ele chegou ao poder. Está pronto para essa viagem? Então, vamos lá, direto ao começo de tudo. Como um homem que perdeu uma eleição presidencial se tornou um dos líderes mais poderosos e duradouros da história do Brasil? Pois é, Getúlio Vargas governou por mais tempo que Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, e redesenhou o mapa do poder nacional de uma forma que até hoje nós sentimos as suas consequências. Para entender essa reviravolta, essa tomada de poder que ainda gera debates acalorados, precisamos viajar para um Brasil que já não existe mais, para a República Velha, época em que o país era governado pela famosa política do café com leite. Porém, não se engane, isso não era um pacto ameno, regado a cafezinho ou coisa assim. Era um jogo de cartas marcadas. Um clube fechado para as oligarquias de São Paulo, que era o Império do Café, e Minas Gerais, que era o gigante do leite. Eles se revezavam na presidência numa dança de poder que deixava o resto do Brasil fora do jogo. Esse jogo era tão complexo que até a eleição para vice-presidente era separada, abrindo espaço para todo tipo de manobra nos bastidores. No entanto, em 1929, tudo começou a mudar. Washington Luiz, o presidente paulista, deveria, pela regra não escrita do jogo, indicar um mineiro para sucedê-lo. No entanto, ele rasgou o acordo e apoiou outro paulista, Júlio Prestes. O motivo de sua mudança estava fora do país, lá em Nova York. A crise de 29, que pulverizou, que fez com que o preço do café caísse, passou a ser uma ameaça real à economia paulista. Por saber que o dinheiro do café e as articulações entre São Paulo e Rio de Janeiro estavam ameaçadas, Washington Luiz apostou em um aliado para proteger os interesses do seu estado. Minas Gerais não apenas se sentiu traída, ela se sentiu apunhalada pelas costas. E a reação foi imediata, pois dessa indignação nasceu a Aliança Liberal. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba se uniram para desafiar a hegemonia paulista. Duas figuras se destacaram nessa frente de batalha política: o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice. Com a escolha de ambos, a guerra ficou declarada. Vargas era astuto. Ele sabia que o apoio regional não bastava. Ele não precisava de soldados, ele precisava de um exército. Ele precisava de votos e ideias. E foi em busca disso nos cantos esquecidos pela República Velha, a crescente classe média urbana e os tenentes, que eram jovens oficiais do exército que sonhavam em reformar o país. A campanha dele não era uma proposta, era uma promessa de revolução. E soavam assim: voto secreto para acabar com o humilhante voto de cabresto. Voto feminino para finalmente dar voz à metade do país. Justiça eleitoral para combater a fraude que era a regra do jogo. Leis trabalhistas, dando dignidade aos operários que construíram o país sem ter direito algum nele. E a cartada final, a anistia aos tenentes, perdoando os rebeldes e trazendo o poder militar para o seu lado. Vargas viajou o país, foi ovacionado, parecia invencível, mas a máquina, a velha máquina eleitoral ainda era poderosa. Em março de 1930, o resultado oficial foi favorável a Júlio Prestes. Getúlio, surpreendentemente, reconheceu a derrota. Tudo parecia ter acabado. A revolução havia morrido na praia. Contudo,
Uma tragédia em Recife mudou para sempre a história do Brasil. João Pessoa, o vice de Vargas, foi assassinado. Embora as motivações fossem complexas e envolvessem questões pessoais e políticas locais, a Aliança Liberal transformou o crime no estopim que precisava. O assassinato virou um símbolo da opressão das velhas oligarquias. O país pegou fogo. Em outubro de 1930, antes mesmo que Júlio Prestes pudesse tomar posse, as tropas rebeldes liberadas pelos tenentes e apoiadas pelos estados da Aliança derrubaram o presidente Washington Luiz. O caminho para o Rio de Janeiro, a capital, estava livre. A chegada de Vargas foi um ato simbólico poderoso. Ele de trem, seus aliados gaúchos a cavalo, marchando 1.500 quilômetros até a coroação do poder. Aquilo não era apenas uma troca de governo. Era o Brasil do interior, o Brasil esquecido, amarrando seus cavalos no centro nervoso das elites costeiras. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório. Para muitos, nascia ali a Revolução de 1930. O fim da velha política corrupta e o início da modernização do Brasil. Para outros, porém, foi um golpe de Estado. A força militar derrubou um presidente eleito, rasgando a Constituição e atropelando a frágil democracia. Mas eu pergunto, e para você? Foi revolução ou foi golpe? Eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu essa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça também de compartilhar com aquela pessoa que, como a gente, gosta de desvendar os segredos da história do Brasil. Tchau e até o próximo Gotas da História especial. Um pouquinho mais longo, mas sempre aqui no canal Ricardo Santos Historiador.